Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre. Este devocional dá continuidade ao tema Imitadores de Cristo e é o segundo da série de devocionais sobre como nos tornar mais parecidos com Ele. Vamos começar com a leitura de João 2, versículos 13 ao 17, que assim dizem: Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Pessoas estavam no templo, aproveitando que estava escrito na lei sobre a necessidade de serem feitos sacrifícios para ter lucro em cima disso. Eram comerciantes e provavelmente também sacerdotes que se aproveitavam do ambiente do templo e das circunstâncias para enriquecer. Nestes versículos, Jesus expressa profunda indignação pela falta de zelo e respeito em relação ao Templo de Jerusalém. O amor de Jesus pelo reino é grande ao ponto de ser completamente inflexível diante da ideia de tornar o local de oração um amplo comércio. O ensinamento que o comportamento de Jesus nos traz nesta situação é de que não podemos ser permissivos ao ponto de deixar que distorções entrem e façam morada na casa do Senhor e em meio às coisas de Deus. O relativismo e o liberalismo são doutrinas que aos poucos têm se infiltrado nas igrejas e as destruído de dentro para fora. A sedução das coisas mundanas e fome de riquezas tem contaminado muitos templos, especialmente nos dias de hoje. Jesus nos chama a sermos cristãos inconformados com a falta de zelo com as coisas de Deus. No terceiro capítulo de João, encontramos o relato do encontro de Jesus com Nicodemos. Vejamos o que dizem os versículos do 1 ao 6. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos claramente demonstra falta de entendimento espiritual acerca do que Jesus havia acabado de falar. Não há surpresa aqui, pois Nicodemos, assim como muitos fariseus, se prendia a interpretações literais e legalistas do que viam, liam e ouviam. Na própria conversa, Jesus explica que há uma diferença muito grande entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. Esta narrativa ensina que Jesus nos convida a sermos mais como Ele, alguém que é espiritual e discerne espiritualmente o que acontece. E para isso é necessário viver uma nova vida no Espírito, o que inclui uma completa desconstrução do homem carnal, seja em sua fé, seus conceitos ou atitudes, a fim de ocorrer o preparo para entrar na vida eterna. Viver pelo Espírito é um contínuo processo de entregar o leme do barco a alguém a quem entregamos total controle e confiamos plenamente. Jesus era nascido do Espírito e não há melhor forma de imitá-lo do que nos dispor a começar, muitas vezes do zero, a nossa caminhada no caminho certo. A caminhada de alguém que não vive pelo Espírito pode ser comparada a alguém que segue na direção contrária à correta ou que anda em círculos, nunca chegando ao melhor destino. Dando continuidade ao nosso devocional, vejamos o que nos diz João 3, versículos 20 ao 21, onde Jesus nos fala: Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui Jesus nos ensina que não precisamos temer a luz quando não temos nada a esconder.
Ele nos convida a sermos transparentes e, para isso, sempre praticar a verdade e as boas obras realizadas por intermédio do poder de Deus. Jesus ama a verdade e, para sermos mais parecidos com Ele, precisamos ser amantes e defensores firmes da verdade. O verdadeiro imitador de Cristo não mente, não omite, não esconde a verdade e a defende de forma sábia quando ela é atacada. A clareza de comunicação com sinceridade, honestidade e assertividade é parte do caráter do imitador de Cristo. E falando ainda sobre o tema da importância da verdade, logo a seguir no capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele diz nos versículos 23 e 24: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus estava à procura dos verdadeiros adoradores. E, completamente livre de preconceitos, foi anunciar as boas novas a uma mulher samaritana. Além da necessidade de sermos verdadeiros adoradores, que adoram a Deus com o Espírito, Jesus nos ensina a não sermos preconceituosos. Isso requer uma maior sensibilidade de nossa parte, ao entender que o preconceito é um sentimento ou atitude que vem da carne. Da mesma forma como não fomos excluídos da graça imerecida de Deus, não podemos criar barreiras para que as pessoas não tenham acesso ao que recebemos gratuitamente. Para finalizar nosso devocional, vamos refletir em João 4, 31 ao 34, onde está escrito: Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A entrega e abnegação de Jesus é clara nesse trecho. A sua necessidade de cumprir a obra era maior do que as suas necessidades naturais. Claramente, Jesus tinha para si um significado diferente dos outros sobre o que o motivava e o sustentava. Jesus se realizava em fazer as vontades de seu Pai. Enquanto o homem natural cria expectativas e ideias sobre o que é satisfação, Jesus sabe e ensina o que realmente isso deve ser em nossas vidas. Ele nos ensina o que é prioridade e mostra quem pode nos sustentar, nos nutrir e motivar. Primeiro vinham as coisas do Pai, depois as coisas relacionadas às necessidades do corpo físico. Jesus nos mostra que é necessário sermos mais focados nas missões dadas por Deus e confiarmos no seu renovo e provisão. Aprendemos com ele a agirmos em tempo oportuno e a buscar satisfazer primeiramente nosso Deus, depois as nossas necessidades. Oremos assim então. Senhor Deus Pai, que sejamos sempre zelosos com as coisas do Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes que não cuidamos devidamente ou quando temos agido com a falta de respeito em relação aos seus tesouros, Pai. Que nunca sejamos tentados a tirar proveito da fé de outras pessoas, como faziam os comerciantes no templo, Deus. Pedimos, Senhor, que nos ensine a sermos verdadeiros adoradores. Que a nossa vida seja sempre guiada pelo Espírito e pela verdade. Que sejamos praticantes do bem, em que há o verdadeiro e único amor. E que sejamos transparentes, Pai, em nosso agir, sendo claros, assertivos, sinceros e honestos em nossas palavras e ações. Nos faça, Pai, obreiros dedicados e focados em cumprir as suas missões, com amor, abnegação, que sejamos sacrifícios vivos entregues à Tua obra. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.